aqui, né, meditando para a aula com vocês. A Letícia já está gravando, né, que ela já me falou. Tem uma galera hoje aí, nessa segunda-feira, né, gente que fazia tempo que eu não via. Oi, turma, professor, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é uma gravação, então estamos aí em qualquer momento. Beleza, olha que quanta gente que eu não via nas aulas de segunda-feira, hein? Meu Deus do céu. Bom, galera, vamos começando devagarinho aqui, né? O pessoal vai chegando aos poucos aí. Então, já de imediato, né? Eu já compartilhei com vocês o nosso calendário para o Grau B. Depois eu vou postar lá no grupo também, tá? No The Whats. Mas vocês terem uma noção do que nos aguarda até o final do Grau B. Então, a gente vai trabalhar agora no Grau B, basicamente, os sistemas de custeio. Tá? A gente já vai começar hoje e depois a gente vai prosseguir até o final de novembro. Tá? Então, o que nós temos aí? Hoje, dia 19 de outubro, e na próxima segunda, a gente vai trabalhar o custeio variável, tá? Para vocês terem uma noção. Como vocês são a melhor turma que eu tenho nesse semestre, na segunda-feira, vocês vão ter um terceiro feriado aí, né, dia 2 de novembro. Eu sei que vocês não cansaram ainda de feriados, então vai ter mais um aí, o terceiro, dá até para comemorar. Tá? Então, nesse feriado de 2 de novembro, a gente vai fazer mais uma atividade prática referente ao custeio variável. Tá? Depois, lá, dia 9 de 16 de novembro, a gente vai trabalhar o custeio por absorção, e também a gente vai ter mais uma atividade prática referente a esse sistema de custeio. E nas últimas duas segundas-feiras de novembro, teremos também o custeio por atividades, ou ABC, e mais uma atividade prática. Até que a gente chegue lá no dia 7 de dezembro e tenha a nossa Ativare de grau B. E, para aqueles que assim o quiserem, nós podemos ter uma Ativare grau C no dia 14 de dezembro, né? Só para aqueles que quiserem fazer. Mas, lógico, isso aí vai depender de vocês, tá? Então, a gente vai ter 4 atividades práticas no grau B. Essa que vocês estão finalizando hoje, né, o prazo, até vou comentar sobre ela daqui um pouquinho. E mais 3 atividades práticas aqui, uma para cada sistema de custeio. Então, cada uma dessas atividades práticas vai valer 15% no grau B. Então, a de hoje 15, mais essas 3 aqui 15. Então, 15 vezes 4 ainda dá 60. Então, 60% da nota do grau B serão em atividades práticas. E a nossa Ativare vai ter peso de 40%. A Ativare naquele modelo lá de perguntas objetivas ali para marcar a resposta. Então, você já tem a nota do grau A, lembrando que tem que fechar 14 pontos entre as duas, então dá para conseguir, em 2 atividades práticas, já está passado na disciplina. Mas eu sei que tem aí os CDFs aí que querem tirar nota acima de 9, né, para concorrer à Laurea acadêmica. Então, tem possibilidade para todos os gostos aí nas nossas atividades práticas. Claro que quando chegar as datas delas, aí a gente vai explicar direitinho o que vai acontecer, tá? Então, esse aqui é o nosso cronograma, tá? Lembrando que as nossas aulas, elas vão continuar em via remota até o final do semestre, né? Não vai voltar, já foi decidido isso aí. Então, a gente vai continuar nesse formato de videoaula, ou às vezes só atividade prática ali e o contato direto aí no WhatsApp, aí, como sempre, tá? Sobre a atividade prática de hoje, né? Então, aí eu já coloquei ela aí umas 2 semanas atrás, tá? Basicamente é o seguinte, né? A maioria do pessoal me perguntou as mesmas perguntas, né? Primeiro, né, como é que eu calculava o CIF? Olha, a gente já viu isso lá nas aulas 4 e 5, né? A gente tem que ver qual é o critério de rateio e fazer a proporção. Tá? Então, nesse caso da atividade prática, o critério de rateio é a mão de obra direta. Então, tinha que ver a proporção para cada produto ali e depois aplicar no CIF.
e depois calcular o valor do custo unitário. Qual é que era o segredo dessa questão, né? Como a gente vai fazer daqui para frente? A gente vai envolver o cálculo, tanto do custo unitário como de rateios, e os lançamentos contábeis. Então, isso eu já tinha cantado a pedra antes também, que ia ser bem trabalhoso. Mas não era nada que a gente não tivesse visto, tá? O segredo também aqui dessa atividade prática e das próximas, né, é que assim, quando eu vou calcular o custo unitário, eu tenho que pegar os produtos acabados e não os produtos vendidos, o custo dos produtos vendidos, muito menos os produtos em elaboração. Os produtos em elaboração, não estão prontos, então eu não tenho todo o custo agregado a cada produto ainda. E o custo dos produtos vendidos é apenas para analisar o controle de estoque e verificar lá o resultado do exercício. Então, para calcular o custo unitário da produção acabada, como o nome diz, são os produtos acabados. Então, muitos acabaram se confundindo, né? Mas aí eu orientei e corrigiram. Então, lembrando, para quem ainda não postou, até as 22 horas de hoje é o prazo que está ali no Moodle para a postagem dessa primeira atividade prática, tá? Alguma pergunta sobre essa atividade prática aí de hoje? Bom, não tendo perguntas, eu já vou compartilhar aqui o material da aula de hoje. Então, já está aparecendo aí, né, a nossa aula de 19 de outubro, também conhecida como aula 12, tá? Então, o que é que nós vamos ver hoje, tá? Ou melhor, daqui para frente? Os sistemas de custeio, tá? O que é que são sistemas de custeio? Então, o que é um sistema, né? Então, ele é uma metodologia, ele é uma forma, tá? De como algo é tratado, né? Como é feito o processo de alguma coisa. No nosso caso aqui específico, a gente vai tratar de como os custos são calculados de acordo com a minha metodologia de trabalho, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas a gente não estava já calculando isso? Sim, eu estava calculando a separação do que era custo direto, custo indireto, custo fixo, variável, todos aqueles conceitos que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? Depois a questão dos lançamentos. Então, agora a gente vai trabalhar o sistema, como esses custos são computados no resultado do exercício. Então, para quem fez a disciplina lá de formação de custos e preços, deve ter visto já algo sobre isso aí. Quem fez comigo, né, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, com certeza viu. Talvez nem lembre, mas com certeza viu. E quem fez com outros professores também deve ter visto, porque faz parte daquela grade. Aqui, nós vamos aprimorar um pouco mais, né, até porque a gente é uma disciplina específica de contábeis, que alguns, né, alunos de outros cursos estão aproveitando, tá? Mas o que acontece? Os critérios de rateio, a forma de apurar o custo unitário, a forma de fazer os lançamentos, elas não vão mudar. Tá? O que vai mudar é como eu vou enquadrar se esse custo vai ser custo e abater do resultado ou se ele não será considerado no resultado. Tá? É isso que o sistema de custeio me oferece. E como diz aí, né, ele, nesse conceito, então, o sistema de custeio é a forma como esses custos serão tratados, né, durante um determinado período. E eu tenho inúmeros sistemas de custeio, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar 3, que são os mais utilizados na contabilidade de custos brasileira. E até estrangeira, né? Porque todos eles derivam, né, de doutrinas vindas de outros países também. Então, nós temos o custeio variável ou direto, que é o assunto de hoje e da próxima aula. Eu tenho também o custeio por absorção e o custeio por atividades, tá? Na prática, se eu tenho como medir, o melhor método, ou pelo menos o mais adequado, é o custeio por atividades. Porém, aquilo que é bom, que é melhor, exige um esforço grande para a gente conquistar. A gente vai ver lá, daqui a 1 mês praticamente, né? O custeio por atividades, ele exige um certo controle, tá? O custeio por absorção é o mais utilizado para aquelas empresas que não têm esse poderio, né, de implementação ou instrumentalização de custos,
nas suas organizações, tá? E o custeio variável ou direto é o que a gente vai ver hoje, que ele é mais gerencial do que propriamente contábil, tá? Mas são os 3 métodos de custeio mais utilizados nas organizações. Claro que nas organizações que produzem, né, produtos, ou naquelas que só comercializam, onde o custo ele é mínimo, né, não tem um custo de produção, e sim só um custo de comercialização, tá? Feita esta introdução, vamos partir já para o custeio variável ou direto. Tá? Eu vou falando aqui, de vez em quando eu vou perguntar ali se alguém está com dúvida, mas se surgir uma dúvida no momento que eu estiver falando, pode abrir o microfone aí, perguntar, ou então mandar mensagem aí no chat ou lá no grupo de WhatsApp, tá? Não tem problema. Bom, custeio variável ou direto, tá? Basicamente a gente vai chamar de custeio variável, mas se em algum material ou algum livro aparecer custeio direto, é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Como eu disse antes, o sistema de custeio ele serve para eu utilizar no resultado, para saber se eu tive lucro operacional ou prejuízo operacional, dependendo do que eu, organização, escolho como custos, tá? A gente viu lá, né, que tudo aquilo que é utilizado na produção é custo, beleza, tranquilo, é isso aí, esse é o conceito geral. Porém, a doutrina contábil de custos e até a própria legislação, né, que a gente vai ver durante as próximas aulas desses temas, elas permitem eu escolher a forma que eu vou classificar esses custos, se são custos mesmo ou não são custos, tá? É um pouco confuso, mas depois com os exemplos que a gente vai ver, tá? E o sistema de custeio variável, ele é um sistema onde eu apenas considero como custo os custos variáveis. Por isso, né, o nome do sistema ser custeio variável. Então, qual é que é a primeira coisa que eu tenho que ter como informação? Saber se os custos são fixos ou variáveis. Então, só relembrando, custo fixo é aquele que não modifica com o aumento ou diminuição da produção. Então, ele não é um custo igual de valor todo mês. Ele é um custo que não aumenta nem diminui na mesma proporção que a produção, tá? Tipo aluguel, tipo salários, quando não é salário por hora, e sim folha mensal. Então, isso aí é custo fixo, né? Independente se eu fabricar um produto ou 10 produtos, eu vou ter que pagar esses custos. E custo variável é aquele que aumenta ou diminui na mesma proporção que a produção. Então, se eu aumentei 10% nos meus produtos, o meu custo de matéria-prima, por exemplo, aumentou também o mesmo percentual. Tá? Se eu pago funcionário por hora, então quanto mais horas ele trabalhar, mais horas vai produzir e mais horas eu vou pagar sua folha de pagamento. Tá? Então, isso é o que a gente viu lá na aula 1 e na aula 2, aqueles conceitos iniciais de custos. Tá? Então, assim, lembrem-se disso. Tá? Eu tenho o custo direto e o custo indireto. Tá? E tenho o custo fixo e o custo variável. Tá? Então, basicamente, eles não são uma subdivisão um do outro, eles são classificações à parte. Então, eu posso ter um custo direto fixo ou um custo direto variável, não tem nenhum problema. Assim como eu posso ter o custo indireto fixo e um custo indireto variável. Então, eu tenho que sempre analisar a informação que eu tenho ali de custos para verificar, tá? Então, né, tendo dúvidas aí, sempre pergunte, tá? Não só agora, mas como nas próximas aulas. Então, voltando aqui, o custeio variável, então, eu considero como custo de produção apenas os custos variáveis. Significa que os custos fixos, pelo fato de existirem mesmo que não haja produção, não são considerados como custo de produção, e sim como despesas. Então, pode gerar uma confusão na nossa cabeça, mas como que um custo vai ser despesa, Tioli? Não, o custo, ele é custo fixo. Só que se eu estou usando o sistema de custeio por variável, perdão, eu vou tirar os custos fixos
do meu cálculo de custeio e somar com a despesa, tá? Lá no resultado final, não vai dar diferença se deu lucro ou prejuízo, no geral, mas vai dar diferença no meu lucro operacional. Só na parte das operações vai influenciar. E a gente vai ver, se a gente vai comparando, né, cada um desses sistemas. Então, frisando, apenas utilizo o custo variável e os custos fixos são considerados como despesas, tá? Ó, registrados diretamente no resultado do exercício. Tá? Depois, no exemplo, a gente vai conseguir compreender melhor. Para uma prova, né, objetiva, de questões, uma prova teórica, é muito bom essas informações aqui, ó. Então, características essenciais do custeio variável. Divisão dos divisão dos custos em dois grupos, né, fixos e variáveis, aquilo que eu já comentei antes. Dependendo do meu tipo de produto, dependendo do que eu produzo, eu posso fazer uma subdivisão em semifixo ou semivariável, tá? Então, isso aqui não é uma regra, isso aí, cada caso é um caso. Lembrando, né, que a contabilidade não é uma ciência exata, que nem a matemática, então eu posso até criar um semifixo ou um semivariável, se for o caso. Se eu conseguir medir, né? Não adianta também querer fazer só por fazer, tá? E atribuir ao custo final dos produtos somente os custos variáveis. Então, a gente já vai ver um exemplo de cara agora que vai entender isso. Então, até então, eu estava considerando como custo unitário, e é o que vocês estão fazendo aí na atividade prática, né? Todos os custos envolvidos, direto, indireto, fixo, variável. Aqui não. Aqui eu vou considerar como custo unitário somente os custos variáveis. Eu vou fazer que o produto carregue uma carga menor de custos para ele ter um preço de venda menor e ser mais competitivo no mercado. E esse meu ganho, que eu possa ter, né, com esse preço competitivo, vai absorver lá os custos fixos e as demais despesas. Então, não sei se vocês entenderam, o custeio variável, ele vai utilizar como custo unitário somente a divisão dos custos variáveis pela quantidade produzida, fazendo com que o meu custo seja menor e o meu preço de venda seja mais atrativo. Então, dependendo, né, da situação, é um método de custeio que eu posso utilizar, tá? Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui, que aí vai facilitar vocês, tá? Uma empresa aí apresentou os seguintes dados em determinado período contábil. Custos variáveis 100 mil, custos fixos 60 mil, despesas 20 mil. O que mais? Nós tivemos aí 10 mil unidades produzidas, né, acabadas, e dessas 10 mil unidades, 50% foram vendidas, por 150 mil. O que é que eu vou calcular, então? O custo unitário e o resultado do período. Lembrando que eu estou utilizando o sistema de custeio variável. Então, para eu calcular o custo unitário de cada produto, eu apenas vou utilizar o custo variável. Desprezei esses 60 mil de custo fixo. Então, até então, eu somava tudo e dividia. Agora, não. De acordo com o método de custeio, eu vou utilizar somente aquilo que é plausível. Então, custo unitário 100 mil, que é o total de custos variáveis, dividido por 10 mil unidades. Se a matemática ainda não mudou, dá R$10 o custo unitário de cada produto. Dúvida, entender aqui como que eu cheguei no cálculo do custo unitário de acordo com o método de custeio variável ou direto? Tranquilo? Beleza. A outra pergunta aqui no nosso exemplo era qual o resultado do período? Claro que o pessoal de ciências contábeis, quando fala em resultado do período, já pensam lá em demonstração de resultado do exercício, né, com todas aquelas estruturas. Mas a gente não precisa fazer isso aqui. Isso aqui deixa lá para contabilidade avançada ou para outras contabilidades. Aqui, nossa preocupação é somente com o custo, tá? Então, a gente vai fazer um resultado, um cálculo do resultado simples, tá? Então, eu começo sempre com o total de vendas, a receita de vendas. Quanto que é? Pelo que a questão me informou, né, foi R$150 mil.
Depois eu vou descontar o custo dos produtos vendidos, o famoso CPV, tá? E como é que eu cheguei nesses 50 mil? Bom, se eu estou usando o método de custeio variável, onde eu só considero os custos variáveis, e esses custos variáveis dos produtos acabados foram 100 mil, e eu tenho informação que eu vendi 50% dos produtos acabados, então 50% ou metade de 100 mil é 50 mil. Então, do total de 100 mil reais em produtos acabados, eu vendi a metade. Então, meu custo dos produtos vendidos pelo método de custeio variável foi 50 mil. Também vou diminuir os demais gastos, despesas e custos fixos. Então, custos fixos 60 mil, despesas 20 mil. Então, aqui eu já coloquei somado 80 mil. Então, 150 menos 50 menos 80 vai totalizar uma sobra de 20 mil reais, ou um lucro de 20 mil reais. Então, qual é a nossa diferença? A gente vai ver que, independente do método de custeio, nesse caso, sempre vai dar 20 mil reais. Mas a diferença está aqui, ó, na parte operacional. Então, vocês podem anotar do lado aí, ó. Quanto que é o resultado operacional? Só a receita de vendas menos os custos dos produtos vendidos. 150 menos 50, então 100 mil. Anote esse 100 mil que vai ser útil para a comparação com os demais. Então, é aqui, tá, pessoal, entre vendas e o método de custeio que eu utilizei, que vai dar a diferença entre um método de custeio e outro, daqueles 3 ali que a gente vai estudar, tá? Então, respondi a letra B aqui do exemplo. Temos alguns comentários aqui, ó. Então, observe que no custeio variável são apropriados aos produtos somente os custos variáveis. Então, a gente já repetiu umas 10 vezes isso aqui, tá? Então, foi aquele 100 mil, como eu vendi a metade, 50 mil. Enquanto os custos fixos são lançados diretamente no resultado junto com as despesas, tá? Então, no sistema de custeio variável, o CPV, que é o custo do produto vendido, será contabilizado somente com base nos custos variáveis, tendo em vista que somente esses custos encontram-se apropriados aos produtos. Questão teórica também para ativar. Então, o que é que eu não posso esquecer no método de custeio variável? Que eu tenho que utilizar para cálculo do custo dos produtos somente os custos variáveis, tá? Não tem como esquecer, certo? E claro que, como a gente já está no grau B, além de fazer os cálculos de forma matemática, digamos assim, a gente vai ter que fazer os lançamentos contábeis, tá? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque é o que a gente já vinha fazendo e está fazendo nas últimas aulas, tá? Só tem que ter atenção para alguns detalhes. Então, vamos lá. Então, eu vou começar abrindo, né, os razonetes ali, a conta T, uma para cada informação que eu tenho aqui. Então, custos variáveis, custos fixos e despesas. Então, eu abri, ó, custos variáveis, 100 mil em preto, tá? Custos fixos, 60 mil, débito. Despesas, 20 mil, débito. Então, eu abri um razonete e já coloquei o valor de cada um desses custos e das despesas no lado do débito, tá? Muito bem. O que mais eu tenho aqui, tá? Os produtos acabados. Então, eu vou abrir o razonete do custo dos produtos acabados. Eu até botei do lado aqui para a gente não se perder, tá? Mas não é obrigado. Então, 10 mil unidades foram acabadas. Aqui no nosso exemplo não tem saldo inicial, então é 0. A gente vai ver na próxima aula, segunda-feira, exemplos onde já tem saldo inicial, tá? Mas por enquanto não tem, vamos facilitar.
Então, o que eu vou trazer para o custo dos produtos acabados? O valor do custo da produção. Só que, como eu estou usando o método de custeio variável, eu vou trazer apenas os custos variáveis, como a gente já fez aqui no cálculo. Então, ó, vou trazer os 100 mil que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar 100 mil aqui do lado para zerar, né? O débito ser igual ao crédito. E aonde que vai ser o débito dos 100 mil? Aqui, dentro do razonete de custo dos produtos acabados. Tá? Então, não vou trazer custo fixo nem despesa. Apenas vou trazer os custos variáveis para dentro da produção acabada, de acordo com o nosso método de custeio. Tá? Acho que está tranquilo, ninguém está perguntando, então vamos seguir em frente. Muito bem. O que eu tenho que informação surgiu agora? Que dessa produção acabada, 50% foi vendida. Então, no meu lançamento contábil, eu vou ter que tirar 50% desses 100 mil. E se não me falha a memória, 50% de 100 mil é 50 mil, a metade. Então, o que eu fiz? Ó? Lancei aqui do lado do crédito 50 mil reais para poder reduzir o débito. E já abri o próximo razonete, que vocês também já viram nas questões passadas, que se chama custo dos produtos vendidos, ou popularmente conhecido como CPV. Tá? Então, ó, tirei 50 mil do estoque, porque eu vendi, e lancei 50 mil a débito, na contrapartida, né, no razonete de custo dos produtos vendidos. Aproveitando isso, eu já calculei o saldo final. 100 mil menos 50 mil igual a 50 mil. O que isso significa? Que durante determinado período, a empresa não tinha saldo inicial de produtos, produziu 100 mil reais em produtos, vendeu a metade e ficou no estoque com 50 mil produtos, 50 mil reais em produtos. Tá? No caso, se for contar a unidade, né, a quantidade, ele produziu 10 mil unidades e ficou com 5 mil unidades aqui, tá? Sem nenhum problema. Mas a gente só está focando aqui nos valores, tá? Nessa disciplina, e não na quantidade em estoque. Certo? Até aqui a gente estava fazendo, né? Nas questões de 3, 4 aulas atrás. Qual é que é o fato novo agora nos razonetes, nos lançamentos contábeis? Tá? É apurar o famoso resultado do exercício. Foi o que a gente fez aqui já de forma matemática, só que eu tenho que fazer isso aqui agora de forma contábil. Tá? Então, eu vou ter que criar 2 novos razonetes. Tá? Então, essa aqui que é a novidade de hoje, 2 novos razonetes. Um razonete para o valor das vendas, que eu posso colocar também como receita de vendas, tá? Não tem nenhum problema. Aonde eu vou colocar os 150 mil reais, que foi o total da minha venda, tá? Agora, preste atenção para quem não é de contábeis ou fez a disciplina e já esqueceu. O valor das vendas, ele é sempre no crédito. Por isso que ele está aqui na cor preta, no lado do crédito. Porque, contabilmente, a receita de vendas, ela tem saldo a crédito. Tá? Então, para quem já viu, já está acostumado, não tem nenhum mistério. Para quem não viu e ainda ou esqueceu, então anote aí. A receita de venda sempre vai começar com o seu valor no lado do crédito, tá? Muito bem. Feito isto, eu tenho que criar agora um outro razonete chamado apuração do resultado do exercício. Também popularmente conhecido como ARE, né? ARE, apuração do resultado do exercício. Para quem já fez aulas comigo, já cansou de fazer o ARE, então não tem também nenhum mistério. Então, para esse ARE, eu vou trazer
todos os custos e todas as despesas e todas as receitas. Ele vai demonstrar para a gente isso aqui, ó. Então, o saldo final lá do área vai ter que ser 20 mil. Ou eu errei lá ou eu errei aqui se deu diferente. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos começar com o que está mais longe do que está mais perto. Então, eu tenho que trazer aqui para o área, para o lado do débito, todos os custos e todas as despesas. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Esse aqui já estava zerado, porque eu levei para a produção acabada. Custos fixos, estavam lá só 60 mil reais. Então, eu coloquei 60 mil a crédito, em rosa, e o seu correspondente a débito, 60 mil em rosa, aqui no área. Muito bem, zerei este razonete aqui. Despesas, estava lá só 20 mil reais a débito, então eu tenho que levar para o resultado. Então, 20 mil a crédito, para zerar, e a sua contrapartida a débito, aqui, 20 mil reais. E, por fim, eu tenho que trazer o custo dos produtos vendidos. Aquela metade da produção que eu vendi, que eu tinha lá o razonete só a 50 mil, então eu vou ter que colocar 50 mil a crédito, para também zerar, e trazer para o resultado do exercício. Então, eu trouxe para cá, ó, custo fixo, despesa e custo da produção vendida. Ok? E para o resultado, eu tenho que trazer também as vendas, porque o resultado eu comparo, né? As receitas com os custos e despesas. Então, eu já trouxe aqui os custos e despesas, vou trazer agora a receita. Então, o que é que eu tinha aqui? Como falei para vocês, 150 mil a crédito. Então, para zerar, eu vou ter que colocar 150 mil a débito, coloquei aqui em azul, né, que é uma cor bonita, e a sua contrapartida a crédito no resultado, 150 mil. Então, eu trouxe para o mesmo razonete todos os custos e despesas e todas as receitas. E agora eu tenho que ver qual é o lado que tem mais força, né? Se é o lado do débito ou o lado do crédito. No caso, quem é que tem o valor maior? Então, aqui eu tenho 150 mil. Aqui eu tenho 60 mais 20 mais 50. Se eu não estou errado, dá 130 mil. Então, se aqui eu tenho 130 mil e aqui eu tenho 150 mil, o saldo final vai sobrar 20 mil a crédito. Por quê? Porque é um número maior, 150 quanto a 130. Então, se sobrou a crédito, significa que eu tive um ganho. Porque se o saldo final desse razonete for a crédito, é lucro. Se o saldo final desse razonete for a débito, é prejuízo. Pode anotar aí para quem não sabe, não lembra ou quer se garantir. Tá? Então, pelo razonete, tivemos um lucro de 20 mil. Será que foi o que a gente calculou lá de forma matemática? Vamos ver. Olha aqui, ó, lucro de 20 mil reais. Então, tanto matematicamente quanto contabilmente, eu demonstrei aqui, nesse meu exemplo, nessa minha operação, eu tive um lucro de 20 mil reais. Mas pelo método de custeio variável, aonde somente os custos variáveis é que vão para o cálculo do custo. Os custos fixos vão junto com as despesas. Sobre esse exemplo 1, dúvidas, perguntas, fique à vontade, quero ouvi-los. Professor, Sim. se for para colocar num trabalho ou até para fazer, eu tenho que fazer todos os cálculos ou só os razonetes para dar o resultado tá bom?
Tipo que nem o professor fez o primeiro cálculo, lá viu que deu lucro, né, no resultado do período, e depois demonstrou nos razonetes. Eu posso fazer só direto nos razonetes? Até pode, Egon, tá? Mas, por enquanto, nesses exercícios, tá? Vamos fazendo como a gente fez no exemplo, fazer Tá. o cálculo matemático primeiro e depois os razonetes, até no sentido de ajudar vocês. Que aí Sim. vocês vão ter, tipo, uma prova real para ver se vai ficar igual os dois resultados, tá? Tá. Mas, o que vale para mim é os razonetes, tá? Se tu quer fazer direto, se tu te garante, mas vamos tentar fazer assim, né? Só para pegar jeito e depois ir fazendo já com mais firmeza. Beleza. Alguém mais? Alguma pergunta? Bom, prosseguindo então, tá? Eu tenho mais uns comentários aqui, aliás, aqui não, né? Tem mais um exemplo, não comentários, tá? Qual é a diferença desse exemplo 2? Que agora eu tenho 2 produtos, tá? Então eu posso ter 1, 2, 3, 10, 15 produtos. Claro que a gente não vai fazer com muitos produtos aqui, porque vocês estão fazendo, né, manualmente. Mas numa empresa onde tem um sistema de custos, ou pelo menos um Excel, dá para fazer muitos produtos. Está aí a nossa querida aluna Aline Zanchetti, que está fazendo custos na administração pública, na educação, sem um sistema, né, Zanchetti? E aí tu faz no Excel. Exatamente. E tem inúmeros produtos, né? É verdade, tá difícil. Muito bem, mas nada é difícil quando a gente começa a fazer, sem medo, tá? Então, vamos ver esse segundo exemplo aqui, tá? Tem uma indústria que produz 2 produtos, tá? E apresentou essas informações. Então, custos variáveis do A, do B, custos fixos de cada um, despesa, quantidade de produtos acabados de cada um, o total de vendas de cada produto e seu valor de venda. O que é que eu tenho que fazer aqui? Então, o custo unitário de cada produto, o resultado do período para cada produto e o resultado geral. Então, eu vou fazer primeiro se deu lucro ou prejuízo individual para cada produto e depois eu vou fazer um geral, onde eu vou somar todos os valores dos 2 produtos. Tá? E, claro, os razonetes. Então, desculpa, a gente começa então pelo custo unitário, tá? Que é aquele cálculo mais simples. Lembrando, como eu estou no sistema de custeio variável, para o custo unitário, somente vou utilizar os custos variáveis. Então, produto A, 50 mil, 2.500 unidades, 50 mil dividido por 2.500 unidades, 20 pila, tá? Produto B, custos variáveis, então, 70 mil reais, 4.000 unidades produzidas, 17,50. Lembrando que se tiver arredondamento, 2 casas após a vírgula. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com dinheiro, e dinheiro em 2 casas após a vírgula, que são os centavos. Então, cuidado com os arredondamentos, tá? Quando é arredondamento de percentual, ali tudo bem, eu deixo vocês usarem 0, 1, 2, até 10 casas. Mas quando é dinheiro, tá, a gente tem que trabalhar com 2 casas, porque é a nossa vida real, tá? Bom, a letra A, resolvido. Vamos para a letra B, resultado do período. Então, vou fazer primeiro de forma separada para cada produto. Então, produto A, qual foi o total das vendas do produto A? Segundo aqui a informação, 100 mil pilinha. Qual que é o meu custo dos produtos vendidos? 75% da produção acabada. Então, se a produção acabada foi 50 mil reais, só de variável, né, que é esse sistema, 75% de 50 mil reais é 37.500, tá? Despesas e custos fixos, eu somo os dois e já coloquei direto aqui. Então, despesas DA 8.000, custos fixos DA 30 mil. Então, 38 mil reais. E agora é só fazer o cálculo. 100 mil menos 37.500 menos 38
se eu não fiz o cálculo errado, ou se está errado foi o estagiário, dá um lucro de 24.500 para o produto A. Certo? Beleza. Resultado do produto B. Então, vendas do produto B, 70 mil, foi o que nos informaram aqui. Custo da produção vendida. A informação diz que foi 90% da produção acabada. A produção acabada só dos variáveis, 70 mil. Então, 90% de 70 mil vai dar 63 mil reais. Despesas e custos fixos. Então, eu tenho aqui despesa 5 mil do B, custo fixo 10 mil do B. 10 mais 5, 15 mil. Então, 70 mil menos 63 mil menos 15 mil vai dar menos 8 mil. E quando dá negativo, é prejuízo. Então, o que é que nós observamos até agora? Que o produto A deu lucro na sua venda e o produto B teve prejuízo na sua venda. Tá? O que falta fazer agora, em termos de cálculos, né? O resultado geral do período, onde eu vou somar os dois produtos. Então, quem for fazer no Excel, né? Beleza, é só copiar a fórmula e somar os dois aqui. Aqui eu fiz no Word de forma separada, tá? De forma pedagógica para vocês visualizarem, mas depois cada um faz a sua forma, tá? Então, a vendas, basta eu somar as duas, 100 mil com 70 mil, 170 mil. O custo, de acordo com o sistema variável, 37.500 mais 100.500, tá? Depois, eu tenho custos e despesas fixas, 15 mil mais 38 mil, que dá 53 mil. No final, eu faço a soma, aliás, eu pego o valor da receita e diminuo dos custos, que me deu um lucro de 16.500, tá? Então, o que significa? Se eu fizer, deixa eu responder para o Lennon aqui, certo, Lennon, vai tranquilo. Então, voltando aqui para a explicação, tá? Então, separadamente, um produto teve lucro, outro prejuízo. De forma geral, deu um lucro, porque, como vocês podem ver, o lucro de um produto ele é bem maior que o prejuízo de outro. Então, essa empresa aqui, no período, teve um lucro, mas esse lucro foi graças ao produto A. Se dependesse só do B, não teria lucro, tá? O que é que acontece aqui? Como o sistema de custeio ele é variável, tá? Ele pode, ele é usado de forma gerencial para eu fazer essa análise de custos. Então, lá na primeira aula, quando vocês fizeram aquela primeira atividade de nivelamento, tinha lá uma pergunta: qual a diferença de contabilidade de custos para análise de custos? Então, a contabilidade de custos faz isso aqui, ó, esses cálculos e esses lançamentos, tá? A análise de custo entraria a partir de agora, vendo por que o produto A teve um custo, um ganho, e o produto B teve um custo maior. E aí vai começar a estudar o corte de custos, o aumento da questão da fiscalização, do desperdício, se for o caso, tá? Mas isso não é da nossa disciplina, tá? Aqui a gente só faz o cálculo e os lançamentos contábeis. A análise de custos, ou tem uma disciplina específica para isso, em alguns cursos de contábeis, ou, no caso da FTEC, que não tem análise de custos, a gente faz isso lá em contabilidade gerencial, tá? Alguns alunos já fizeram a gerencial, e quem for fazer vai ver a análise de custos, tá? Beleza. Então, respondi a letra A, que era o custo unitário, respondi a B, que era o resultado por produto, respondi a C, que era o resultado geral. Só me resta agora fazer os lançamentos contábeis por produtos. Então, eu vou falar aqui só do A, porque o B ele é a mesma coisa, tá? Então, só para explicar o A. Então, vou abrir lá primeiro o custo variável do A, custo fixo do A, despesa do produto A. Então, lancei 50 mil, 30 mil, 8 mil, conforme
a questão me informou, tá? Depois abri aqui produtos acabados, né? Aquelas 3.000 unidades. Até ficou grande aqui, mas não tem problema, só para saber. Também eu não tinha saldo inicial. Então, que valor eu vou trazer para cá? O valor dos custos variáveis somente, que é o meu método de custeio. Então, eu tenho 50.000 aqui a crédito, trouxe 50.000 a débito para cá, tá? Esta produção acabada, pelas informações, foi vendida 75%. Então, eu tenho que calcular 75% de 50.000, que deu 37.500. Já lancei aqui a crédito, 37.500, e imediatamente abri o casonete do CPV, custo do produto vendido, e trouxe a débito os mesmos 37.500. Então, né, não esqueça que todo crédito tem um débito e todo débito tem um crédito, a não ser os saldos iniciais. Tá? Aproveitando aqui no CPA, custo dos produtos acabados, eu calculei o saldo final, que é os 50.000 menos os 37.500, 12.500. Então, ainda tenho R$ 12.500 em produtos acabados no meu estoque para novas vendas, se for o caso. Beleza, o que é que eu vou fazer agora, então? O meu área, apuração do resultado só do produto A. Antes, porém, eu tenho que abrir um razonete para a receita de vendas. Então, já abri com um saldo de 100.000, que foi o informado ali no exemplo. Então, eu tenho que trazer para o área, né, como a gente viu anteriormente, todos os custos e despesas e todas as receitas somente do produto A. Então, trouxe esses 100.000, aliás, desculpa, me esqueci de falar, a gente abre o produto A, razonete, com 100.000 a crédito, né, que é a receita que eu falei antes, que era para vocês anotarem. Aí, como eu tenho que trazer para cá, eu debito 100.000 nas vendas e credito 100.000 aqui no produto A. Assim como, ó, 30.000 de custo fixo, 8.000 de despesas. Então, 30.000 e 8.000. E os 37.500 do custo dos produtos vendidos. Então, não tragam, tá, pessoal, todo o valor 50.000. Tragam só o custo dos produtos vendidos. Neste caso aqui que a gente está trabalhando, tá? Então, eu vou ter agora que somar cada lado e ver qual é o lado maior. Então, 30.000 mais 8.000 mais 37.500 vai dar em torno de, deixa eu ver, 38, 75.500. Menos 100.000, vai sobrar um saldo a crédito, porque o 100.000 é maior que o 75.500. Então, vai sobrar 24.500. Então, se sobrou um saldo a crédito, é porque esse produto A teve lucro. Será que foi isso? Vamos ver aqui. Ó, lucro de 24.500. Então, o produto A fechou com o meu cálculo. Muito bem. Como eu disse antes, o produto B eu não vou explicar tintim por tintim, porque ele é semelhante ao que a gente fez. Né? Abre os razonetes, depois vai eliminando, traz para o custo de acordo com o percentual. O importante aqui é que, o que é que aconteceu? Eu trouxe para cá os 10.000 do custo fixo, 5.000 da despesa e 63.000 do meu custo dos produtos vendidos. Somando eles aqui, vai dar 78.000. Menos a receita de 70.000, então vai sobrar um saldo de 8.000, só que no lado do débito, porque esta soma é maior que esta receita. Então, se sobrou um saldo no lado do débito, é porque o produto B teve prejuízo. Será? Vamos ver aqui. Confirmou. Prejuízo de R$8.000. Tá? Então, nesse exemplo com 2 produtos, eu faço individualmente e cada um confiro lá em cima se bateu. Qual que é a diferença agora aqui?
que eu vou ter que fazer um ARE geral para os 2 produtos. Ou para 3, ou para 4, dependendo de quantos produtos aparecer na questão, tá? Então, não tem mistério, tá, pessoal? Porque aqui ó, é como se eu pegasse esses dois e juntasse num só. Então, olha aqui, ó. 38, 37 e 500, tá aqui. 10, 5, 63, tá aqui. 100, tá aqui. 70 também. Então, basta agora eu somar os lados e ver qual é o lado maior. Então, 30 mais 8, mais 37, 500, mais 10, mais 5, mais 63, vai dar em torno de 154.500, 155.500, se não me engano. Menos 170 mil, vai sobrar um saldo de 16.500. Como esse saldo é a crédito, porque a soma das receitas é maior que a soma dos custos, entende-se ou comprova-se, né, que na soma geral dos produtos houve um lucro de 16.500 por ter sido um saldo a crédito. Será que foi? Ó, tá aqui, ó, lucro de 16.500. Então, pessoal, claro que dá trabalho, mas isso eu já falei para vocês desde lá do grau A, que no grau B ia ser mais informações, mais contas, mais razonetes, tudo junto, tá? Mas é a nossa disciplina, é o que nós temos que aprender em relação a lançamentos contábeis de custos e cálculo de custos, tá? Claro que, como eu sempre disse, para o pessoal de gestão financeira, talvez seja um pouco pesado, né? Porque eles estão usando essa disciplina para aproveitar. Mas o pessoal de contábeis está aí para ajudar e também entender, porque vai precisar disso, como eu disse, lá para contabilidade gerencial e lá também alguma coisinha em contabilidade societária, tá? Mais para frente. Bom, para finalizar aqui o nosso assunto de hoje, mais, né, digamos assim, um feedback do que é o sistema de custeio variável, que foi o que a gente aprendeu hoje, tá? O custeio variável não atende o princípio da competência, por quê? Porque eu só vou usar os custos variáveis, já que os fixos não são usados, tá? Consequência disto, o custeio variável não é aceito pela Receita Federal. Então, quando a sua empresa apresenta o resultado, ela não pode apresentar esse resultado tendo por base o sistema de custeio variável. Mas vocês vão pensar assim, mas olha, depois de todos esses exemplos, de tudo isso aí, tu vai me dizer que não aceita a receita? Vou dizer. Só que é o seguinte, o custeio variável, ele é utilizado para fins gerenciais. Como eu disse, no momento que a gente vai comparar aqui, ó, e como ele é o primeiro sistema, a gente não tem para comparar, mas na outra semana, mas daqui a 2 semanas, depois do feriado de novembro, quando a gente for ver o sistema por absorção, aí vocês vão notar as diferenças. Aí vocês vão começar a entender o que um sistema diferencia do outro e por que, né, a Receita não aceita esse aqui. Tá? Mas aqui, mais ou menos, eu explico por quê. Ó. O que acontece? Como os custos, né, são incorridos independente da quantidade vendida, tá? O que acontece? Eu minimizo esse valor de custos aí, certo? Com isto, tá? Eu posso fazer um preço de venda menor. Fazendo um preço de venda menor, eu posso ter uma redução de lucros, porque eu tive uma antecipação de despesas, né? Eu acabei esquecendo os custos fixos, esquecendo entre aspas, né, para esse sistema. Então, no momento que reduz os lucros, ele não é aceito esse sistema. Não porque a Receita Federal fica com pena, coitada da empresa, reduzir os lucros. Não, é porque se tu reduz os lucros, tu reduz o imposto a pagar sobre os lucros. Então, ele não é aceito. Tá? Assim como lá no controle de estoques, né, aquele sistema lá, o EPS, né, o último que entra, primeiro que sai, ele não é aceito pelo mesmo motivo, o custeio variável também não é aceito.
tá? Justamente por essa situação aí de reduzir o custo, reduz o lucro, reduz o imposto, tá? Então, tanto o EPS lá no controle de estoques como o sistema de custeio variável aqui são utilizados, mas para fins gerenciais, para eu saber só entre as minhas vendas e meu custo variável, por que está dando custo alto ou custo baixo? Aí cada caso será analisado, tá? Então, dúvidas, perguntas, alguma coisa aí sobre o custeio variável? Nada? Então, beleza. Então, o que, que nós temos agora? Temos aí 4 exercícios, tá? Esses exercícios são só para fazer, tá, pessoal? Não precisa postar nem nada. Então, o exercício 1 e o 2 são com um produto somente, tá? Então, tem que calcular o custo unitário do produto, o resultado, com base no sistema de custeio variável, e efetuar os lançamentos contábeis necessários. Já a questão 3 e a 4, elas são com 2 produtos. Então, a gente tem a questão 1 e 2 semelhante ao exemplo 1 e a questão 3 e 4 semelhante ao exemplo 2. Tá? Então, vocês têm que fazer em todos o custo unitário, o resultado do período, no caso aqui na 3 e na 4, para cada produto, e depois o resultado geral. E, claro, como sempre, os lançamentos contábeis. Tá? Então, vocês façam esses 4 exercícios, tendo dúvida, né, só entrar ali no grupo do WhatsApp e fazer a dúvida, tá? Estarei à disposição aqui durante o horário de aula. E na próxima aula a gente vai comentar essa correção dos exercícios e vou disponibilizar mais exercícios. E, claro, antes eu vou dar um exemplo de como fazer isso possuindo já um estoque inicial, tá? De custos de produtos acabados, tá? Para a gente complementar o sistema de custeio variável, certo? Então, alguma pergunta antes de finalizarmos? Alguma dúvida, alguma coisa? Gilvan, tu que é orador da turma, o que tu diz? Nada? Ô, Gilvan, achei que tu ia falar. Então, vamos escolher outro aqui para falar. Vamos ver. Larissa Sadovinic. Não vai falar também, Larissa? Só fica olhando aí com essa foto, né? Fala, Chuvalho. Ah, tá aí. Tava na cozinha, não tava na aula? Não, eu estava respondendo uma questão aqui. Ah, tá. Então, em nome da turma, teve dúvidas ou não teve dúvidas? Não, dúvidas. Durante a explicação, a pessoa já acha fácil, mas depois, na hora modifica um pouco os números. Mas mesmo que a gente faça, os demais colegas também façam algum rascunho, ou tem em mão todo esse exemplo, acho que fica mais fácil para a gente montar uma estrutura e fazer os lançamentos necessários para o trabalho. Palavra da salvação. Tá, então, tá, pessoal, é isso aí, tá? Então, use os exemplos aí para modelos para fazer, eles são bem semelhantes, muda os números, como o próprio Gilvan já falou. Tendo dúvida, é só perguntar pelo WhatsApp. Assim que a Letícia me mandar a aula, eu vou postar lá no meu canal do YouTube, vocês podem assistir e rever de novo essas explicações aí. No mais, então, uma boa segunda-feira para todos, né? Um restante segunda-feira. Quem ainda não postou atividade prática, ainda temos aí umas 2 horas, então não deixe para a última hora. E durante a semana estamos nos vendo e trocando ideias aí sobre contabilidade de custos, tá? Muito obrigado pela participação.